Essa sensação de estar enxugando gelo, de estar falando, parece que está falando em uma língua estrangeira. Você e seu time, por mais que vocês trabalhem, que vocês se esforcem, vocês não conseguem. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde nós vamos te ajudar a obter engajamento e produtividade do seu time. Rômulo Frota aqui falando, e hoje nós vamos falar sobre a problemática por que não conseguimos dar andamento nas metas de produtividade do nosso time. Então, hoje nós vamos falar sobre essa questão, essa dificuldade, esse desafio que muitos gestores têm em não conseguir dar andamento nas metas planejadas. Vamos saber o que é que acontece, vamos trazer aqui algumas possibilidades e, obviamente, algumas soluções ou algumas sugestões de solução. Escolhi aqui algumas que acredito ser bastante eficientes nessa minha caminhada de 20 anos como gestor. Aí eu já vi realmente algumas situações em que a gente fica nesse dilema, por que não estamos produzindo, já que todo mundo está trabalhando. Então a gente vai ver que trabalhar não necessariamente significa produzir. Como assim, Rômulo? Trabalhar não significa produzir? Vamos já falar sobre isso. Mas, gente, eu entendo perfeitamente essa sua sensação, se você for gestora ou gestor, essa sensação de estar enxugando gelo, de estar falando, parece que está falando em uma língua estrangeira acerca de algo que está travando ali a produtividade. Você e seu time, por mais que vocês trabalhem, que vocês se esforcem, vocês não conseguem obter produtividade. Sim. O time não obter produtividade não significa que ele não está trabalhando. Ele pode estar trabalhando assim como você pode estar trabalhando e não obtendo produtividade que vocês desejam, que vocês almejam. Mas como assim? É porque realmente é bastante contraintuitivo essa situação. Se você não tiver organização, antes de ontem, aliás, na terça-feira, nós falamos sobre a questão de ficar demandando a todo instante por algumas questões que podem ser desnecessárias. Eu coloquei lá demandando a toda hora por detalhes insignificantes, exatamente para provocar, para vocês pensarem o que é detalhe e o que é detalhe insignificante. E aí nós falamos o que são esses detalhes, como é, aliás, que você vai fazer para descobrir se o detalhe é insignificante ou não. Tá lá na live de terça-feira, de antes de ontem. Qualquer coisa, depois vai lá e dá uma conferida e comenta se achar interessante, e também compartilha com alguém que você acredite que esteja precisando saber desses conceitos que a gente trouxe, dos exemplos e tal que a gente trouxe. Então, como a gente falou lá, essa é uma das situações, você demandar a todo instante do seu time por detalhes que podem ser desnecessários. O que é que você vai fazer? Você vai estar ali atrapalhando, interrompendo um momento de qualidade da execução deles, pode estar atrapalhando, a probabilidade maior é que isso aconteça, pelos motivos que a gente falou lá na live na terça-feira, vai lá e confere. Então, você pode estar atrapalhando ali a qualidade. Isso é improdutivo porque às vezes o colaborador, o membro do time, vai ter que voltar para refazer a atividade, vai ter um retrabalho desnecessário, ou então algumas vezes ele volta, mesmo que ele não comece do início, mas ele vai demorar muito para dar continuidade ao nível de engajamento que ele estava naquele momento, principalmente se ele estiver hiperfocado, como a gente falou lá na live também. Então esse é um exemplo. Nesse exemplo típico de improdutividade, você, gestora ou gestor, vai estar todo o tempo atrapalhando o time por detalhes que podem ser desnecessários, e isso significa que eles não estão produzindo, mas eles estão trabalhando. Entendeu? Agora o que eu quis dizer é que trabalhar não necessariamente é produzir. Nesses termos, eles estarão trabalhando, estarão inclusive se desgastando por várias paradas frequentes para depois retornar
e dar continuidade a um fluxo que eles estavam tendo, fluxo bem legal, mas você pode ter atrapalhado. Então, nessa situação hipotética, eles estão, na verdade, trabalhando muito mais e produzindo muito menos. Olha que coisa interessante. Realmente é bem contraintuitivo. Então, se atenta a esse detalhe, é um dos exemplos. E olha só, seja bem-vindo, Paulo César Cândido, meu amigo, seja bem-vindo. Então, olha que coisa interessante. Esse é um dos exemplos, mas também pode ser... Boa noite, Renata. Renata Castro Cândido, minha querida amiga, boa noite. Então, esse é um dos exemplos em que pode haver essa improdutividade. E outra é a questão da comunicação. Como é que você está passando essa meta? Essa meta, ela está atingível? Ela é uma meta específica? Ela é mensurável? Ela tem relevância? A gente vai trazer uma possível solução para isso daí. Mas olha, hoje lá no grupo no canal do Telegram, que está lá em um dos favoritos lá do meu perfil do Instagram, Rômulo Frota Oficial, lá nesse canal do Telegram, onde eu diariamente posto, pelo menos em dias úteis, decidi a partir de um momento colocar em dias úteis, porque eu entendo que os gestores, ou então aqueles que são colaboradores que estão lá no canal, que se interessam por esse desenvolvimento de liderança, eu entendi a partir de um momento que nada mais justo do que no final de semana não ter nada relacionado a isso. Vai desopilar com outras coisas, então eu decidi colocar só em dias úteis. Então, em todos os dias úteis, eu coloco uma mensagem de, no máximo, 5 minutos, aproximadamente, sobre como a gente vai obter esse engajamento e produtividade. Mas dá para também, com as analogias que tem lá, a gente implementar em várias situações distintas e úteis. Então, hoje, na mensagem lá, eu falei sobre um episódio onde há uns 18 anos atrás, mais ou menos, eu fui convidado por um grande amigo, eu juntamente com outros amigos, fomos convidados por esse grande amigo para a gente voluntariamente dar aulas em um cursinho pré-vestibular, em uma escola pública, para auxiliar esses estudantes que não tinham condições de pagar um cursinho particular, para a gente auxiliar para que eles tivessem êxito no vestibular. Então, nós conseguimos esse espaço, a escola nos cedeu esse espaço, graças à intervenção desse nosso amigo, e nós demos lá algumas aulas. Cada um de nós dava uma aula específica. E, no meu caso, eu fui dar aula de matemática. Eu gosto de matemática, não sou expoente em matemática, não sou aquele cara que, todos os cálculos de matemática ele vai resolver. Inclusive, quando eu fazia a faculdade de Ciências da Computação, eu fiz a faculdade também de Ciências da Computação, não concluí, mas fiz ali metade do curso de nível superior, não concluí, infelizmente, mas enfim, passou. Então, o que eu quero dizer é que teve algumas disciplinas de matemática que eu levei bomba, então não sou esse expoente de matemática, mas gosto de matemática e dava para trazer esses conceitos lá para o que eu sabia, o pouco que eu sabia, dava para levar lá para a escola e aos poucos eu ia estudando mais para trazer questões específicas do vestibular para eles. Enfim, no início eu escolhi ali algumas coisas que eu entendia razoáveis, uns cálculos, umas questões de vestibular, ou então questões de livro mesmo assim, que eram mais acessíveis, inclusive para mim, porque como eu não era esse top todo, eu gosto de matemática, mas não sou tão bom assim. Então, eu escolhi algumas questões, aí tinha de raiz quadrada e tal, aquelas coisas, né? A ao quadrado mais b ao quadrado é igual a isso, enfim. Então, eu escolhi uma questão que era bem acessível para mim e eu acreditava que fosse realmente bem acessível para eles também, que já estavam ali no roteiro. Eu não estava estudando matemática e eles estavam estudando, porque estavam se preparando para o vestibular, então entendi que ali seria um roteiro razoável e talvez até básico para eles. Então eu fui dar essa aula. Quando eu cheguei lá, muito empolgado, comecei a fazer os cálculos e ocupei um espaço até interessante na lousa. E a partir de um determinado momento eu olhava para eles e eles faziam faziam uma fisionomia que eu interpretei no momento como se fosse algo tipo assim: meu Deus, por que ele está passando para a gente algo tão básico,
tão tolo. Meu Deus, ele está perdendo o tempo dele explicando isso pra gente, porque a gente sabe isso aí, é muito básico o que ele tá trazendo pra gente. Então, olha só como é a questão da interpretação. A realidade nada mais é do que a nossa visão, a realidade pra gente, né? A realidade pra mim nada mais é do que a visão que eu tenho de variáveis que me fazem interpretá-la de determinada forma. O que eu quero dizer com isso? Eu estava interpretando perfeitamente que eles estavam achando aquilo ali super básico. Mas aquilo me incomodou tanto que em determinado momento eu fiquei pensando comigo mesmo, poxa vida, eu acho que eu estou fazendo papel de bobo aqui, dando alguma coisa bem básica, mas nesse momento aqui, realmente a questão que eu tinha, porque ela era bem longa de ser resolvida, e eu pensei, poxa, mas é a questão que eu tenho, então eu vou ter que perguntar realmente a eles se tá básico. E assim eu fiz. Eu perguntei para eles, isso daqui tá muito fácil para vocês? Vocês estão entendendo isso aqui com tranquilidade? E as pessoas que eu interpretava que estavam fazendo uma fisionomia de que aquilo era muito tolo, elas balançaram a cabeça, assim, tipo assim, uma expressão de sofrimento, como se dissesse não. Como se dissesse não, dizendo não. Então eu disse, vocês entenderam o que eu estou trazendo até agora? E eles e elas disseram não. E eu perguntei, a partir de que momento vocês não entenderam? E uma das pessoas, um dos alunos disse, desde o início nós não entendemos. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu estava achando que eu estava arrasando, que eu estava levando ali uma questão que ia ajudar e a partir de um determinado momento eu pensei que aquilo era super básico para eles. Super básico, mas não era. Não era básico, pelo contrário, era complexo para eles. E assim, o gestor ou a gestora que não tem comunicação, que não tem uma comunicação clara, com metas específicas, mensuráveis, atingíveis e também relevantes, ele age dessa mesma forma, achando que está arrasando, que está tudo claro para todo mundo, que assim como está claro para ele gestor, para ela gestora, está claro para o resto do time. E nessa situação hipotética, provavelmente não tem reunião, então não tem como ela ou ele saber que não está claro para todo mundo. E às vezes não está claro para ninguém. E parece exagero da minha parte, mas não é exagero da minha parte. Tem, assim, agora claro que gestora ou gestor que está aqui assistindo, pode ser que por uma questão de viés não perceba isso, mas se tiver algum colaborador aqui, ou então depois vai assistir, quem não tiver assistido ao vivo, vai pensar, poxa vida, ou pode ter passado por isso, poxa vida, realmente naquela época, na minha equipe, parecia que todo mundo cada um ia para um lado, ou então hoje realmente, Ave Maria, na minha equipe, cada um vai para um lado. Então a situação é essa, a gestora e o gestor que não faz reunião, que não tem feedbacks, não tem como ele ou ela saber se o grupo, se o time está realmente entendendo o que ele ou ela está transmitindo. E se você está ouvindo agora, você deve estar pensando aí, poxa vida, mas ele fala tanto em reunião, eu não imaginava que o Rômulo fosse tão fã de reunião. Gente, eu não sou fã de reunião. Na verdade, eu procuro evitar reuniões. Olha, eu sou do tempo que eu sou jovem, eu tenho só 49 anos, mas já comecei nessa questão de liderança, de gestão, aliás, há uns 20 anos, e obviamente a liderança surgiu a partir de um determinado momento, porque gestão e liderança são coisas diferentes, e eu entendi a partir de um determinado momento que só através da liderança que se consegue realmente obter engajamento e produtividade do time. Então, como eu ia dizendo, eu sou do tempo em que reunião era marcada da seguinte forma: tocava o telefone, eu atendia, alô, oi Rômulo, tudo bem? Olha, nós temos uma reunião daqui a 15 minutos. 15 minutos? Pois é, era desse jeito. E nessa época, eu já achava isso um absurdo, porque
eu não achava lógico, eu não achava racional ser interrompido em uma atividade, ou então a pessoa nem saber que eu estava em uma atividade e convocar uma reunião desse jeito. Por mais que a intenção era das melhores possíveis, eram pessoas realmente super bem intencionadas, são meus amigos, minhas amigas, e realmente nós conversamos durante um tempo e essa situação mudou, porque não era má intenção das pessoas, mas era uma questão de tradição, às vezes na gestão, às vezes dependendo do local que você trabalha, na cultura da sua empresa, realmente se você entra numa gestão, você ocupa um cargo de gestão assim, de repente, vamos dizer assim, já naquele time já tem uma cultura que você não fazia parte. E essa cultura, para você romper de uma hora para outra, é complicado. Você tem que trazer fundamento, você tem que explicar, chamar o time para conversar, para ver as possibilidades, mas enfim, era dessa forma. Então, o que é que acontece? Eu realmente não sou fã de reunião. Desde essa época, eu não sou fã de reunião. E, inclusive, e principalmente, depois de acompanhar algumas gestoras e alguns gestores, bem de perto, eu gosto realmente bastante de a gente resenhar, trocar essa ideia sobre gestão e liderança. É uma coisa que realmente mexe comigo, me toca desde décadas aí atrás, desde mais de 10 anos que realmente essa questão me atrai e a gente sempre conversa e eu vejo realmente que muitos gestores e gestoras fazem reunião, 3, 4 reuniões por dia. Então não sou fã de reunião. Porém, eu não posso dizer que reunião é desnecessária. Eu não posso, inclusive, por minha experiência. Porque depois que nós implementamos reunião, nós vimos completamente a diferença. O time se enxergar é fundamental. É fundamental. Olha, veja bem, cada um enxerga o outro da sua própria forma. Concordam comigo? Viram o exemplo da aula de matemática que eu dei? Dei uma aula achando que estava arrasando e aí a partir de um determinado momento já mudou essa concepção em um intervalo curtíssimo de tempo, talvez 20, 30 minutos, já mudei essa concepção completamente para uma outra completamente diferente, que era achar que as pessoas que estavam assistindo a minha aula de matemática estavam achando aquilo ali super básico. E no final foi revelado que, na verdade, estava sendo super difícil. Então, cada um tem a visão do outro, algumas vezes, ou muitas vezes, ou na maioria das vezes, de forma equivocada, a visão superficial. Então, como é que você vai entender o que é que o outro realmente está entendendo do que você está falando, concordando ou divergindo, ou motivado ou desmotivado? Adivinhem? Como a gente não lê mente, a gente só vai ter condições de saber isso conversando com a pessoa, conversando com o time e o time esclarecendo essas questões. Faz sentido para vocês? Então, espero que faça sentido para vocês entenderem que as reuniões são importantes. A Renata colocou, você fez uma autoavaliação de si mesmo e reverteu a situação. Nesse momento da aula de matemática, Renata, fluiu, realmente não foi assim de forma intencional, não foi uma sacada assim genial, que o Romulo percebeu isso. Não, eu senti alguma coisa estranha e porque os olhares já estavam inconvenientes, eu estava achando que eu estava ali perdendo tempo e realmente foi como se fosse na sorte que eu descobri essa situação. Mas por quê? Porque eu perguntei. Então, olha o poder do diálogo. Se eu não tivesse perguntado, eu teria dado a aula toda super incomodado, achando que estava sendo muito básico. Talvez eu não tivesse dado uma aula de qualidade. Então, da mesma forma, o time vai trabalhar com qualidade ou sem qualidade, ou com muita ou pouca qualidade, produzindo pouco ou muito, dependendo da motivação que o time tenha. E como é que o time vai ter motivação se ele não entende o contexto? Se ele não entende o contexto. Tudo é uma questão de contexto. E você, gestora ou gestor, pode estar pensando, nossa, mas como é que eu vou fazer isso? Eu nunca fiz isso.
e eu não sei para onde é que vai. Eu sou muito bom tecnicamente, mas eu domino aqui a situação técnica, seja em que área for. Se a pessoa for do direito, eu domino esse aspecto jurídico. Se for, sei lá, da área de tecnologia, eu domino completamente aqui as linguagens, Delphi, C++, COBOL, nem sei quais são as que tem agora aí, mas eu domino, mas eu não sei falar com as pessoas desse jeito. E agora eu estou na gestão e o que é que eu vou fazer? Ensaia. Já ouviu falar em ensaio? Ensaia. Tira 30 minutos. Essa é uma das coisas que eu vou trazer aqui pra gente mais detalhadamente. Então, segura aí. Não vamos falar do ensaio agora não. Vamos segurar mais um pouquinho. Então, voltando aqui para as reuniões que eu acho muito relevantes e por incrível que pareça, mas com todo respeito às pessoas que não fazem, eu conheço grandes profissionais, grandes gestores que são muito bons tecnicamente, mas que eu realmente não sei como é a nível de liderança no time. Eu não faço, essas pessoas que eu estou me referindo, eu não faço ideia de como seja o seu nível de liderança. Agora, eu sei que tecnicamente são super profissionais e muitos deles não fazem realmente reunião. Eu respeito completamente, porque às vezes a gente vai ali no automático e um amigo até me falou na live de terça-feira que é desafiador fazer reunião mesmo que seja uma vez por semana. E aí eu falei para ele que realmente é uma questão de hábito. Eu já acompanhei uma gestora que tinha muita dificuldade de fazer reunião e depois de algumas insistências minhas ela topou fazer e conseguiu obter êxito, ficou satisfeita, ficou realmente... deu certo as reuniões, o time se interessou, pediu mais reuniões, então é realmente uma questão de hábito, mas para instalar o hábito você tem que primeiro experimentar. Se você não faz reunião, eu sugiro gentilmente que você faça e observe o resultado, o resultado é muito rápido. Você vê em pouquíssimos dias que alguma coisa mudou, mas mudou positivamente. Então, se você tem condições de, na sua empresa, na sua instituição, no local que você trabalha, se você detém algum nível de controle sobre as reuniões, porque tem lugares que ainda continuam dessa forma, que ligam para você e dizem, reunião daqui a 10 minutos. Ou então reunião daqui a 5 minutos. Olha, a reunião já está começando. Acontece. Agora, se no seu nível de gestão ou no seu nível de networking, que às vezes você não tem um nível hierárquico de gestão elevado, mas você tem um networking interessante dentro dessa empresa, dentro dessa instituição, que você pode sugerir que essa cultura se transforme, que essas reuniões sejam programadas, que a pauta seja interessante, seja, como é que eu posso dizer, seja racional, a pauta da reunião seja racional no sentido de, se tiver algo que possa ser resolvido por e-mail, que seja resolvido por e-mail. Se a reunião toda puder ser resolvida por e-mail, resolve-se por e-mail. Eu sei que esse contato entre as pessoas, o contato presencial, ele é interessante. Vocês podem também combinar isso, mas quando se trata de reunião que vai trazer um contexto de improdutividade, então se você tiver um controle sobre isso, um certo nível de influência sobre isso, a gente viu lá que tem coisas que a gente não controla, que é o controle externo. Tem realidades que a gente não tem como controlar e se a gente não controla, ou a gente se adequa a ela, ou então a gente muda para outra realidade. Mas se a gente tem influência sobre a situação, então a gente busca utilizar dessa influência para que a situação melhore. O nome disso é locus de controle. Depois a gente fala melhor sobre isso com exemplos bem práticos, e esse é um desses exemplos. Então, vamos lá falar sobre essa questão. Ora, se programa, faz um ensaiozinho, tira aí uns 30 minutos em casa ou no trabalho, se tiver como ter uma certa privacidade no trabalho, ensaia, faz um tópicozinho, divide os tópicos
e comenta. Não tem nada demais, é inclusive necessário. Vocês acham que eu estou falando aqui com vocês sem ter nenhum roteiro? Não tem como eu vir aqui. Eu entendo que seria até da minha parte uma falta de respeito eu vir para cá não trazendo um roteiro. Eu não estou lendo realmente o que eu estou falando, claro, mas os tópicos, os temas que eu vou falar para vocês, até por uma questão de respeito, eu tenho que preparar para não chegar aqui e mudar de assunto ou ficar vago. Então, ó, um exemplozinho para vocês. Olha aqui, ó. Olha só. Tópicozinho, ó. Reuniões, controle. Aí daqui eu vou falar sobre a reunião, controle. Olha, inteligência emocional, que a gente vai falar já já. É um tópico, eu não vou ler nada, mas eu tenho um tópico para falar sobre. Então, você gestora, gestor, faz isso também. Divide em tópicos, ensaia, faz ali um roteiro. Se você nunca fez isso, obviamente. Eu estou falando para aqueles gestores ou para as gestoras que temem fazer isso, porque nunca fizeram. E realmente algumas pessoas têm receio das outras pessoas. Algumas pessoas têm receio do funcionamento de grupo. E eu respeito plenamente, mas a gente precisa entender que pode haver uma sinergia, pode haver uma integração ali, e muitas vezes não acontece por nossa própria resistência. Então, quando a gente se permite ouvir as pessoas, se comunicar, muita coisa melhora, inclusive quando se trata de produtividade e engajamento, obviamente os frutos são muito bons. Então, como a gente estava falando lá naquela hora sobre essa questão de a gente não ter o roteiro, então já faz aqui o roteirozinho, como eu estou mostrando aqui, para que a gente possa, se você não tiver prática, possa ensaiar e falar com o seu time. Mas vamos trazer aqui algumas situações para trazer aqui algumas possíveis soluções para vocês. Então, a gente falou da reunião, espero que vocês façam reunião. Eu, sempre que eu puder, eu vou insistir que vocês façam reunião. E logo falando, ressaltando mais uma vez, e as outras vezes que eu for falar também eu vou ressaltar, eu não sou fã de reunião, porém, entendo que elas são super necessárias e eficientes. Mas você com seu time vai definir a frequência delas e o formato delas. Eu já falei em algumas outras lives atrás aí sobre os formatos que eu sugiro. Se tiverem alguma dúvida, manda depois lá no inbox, alguma pergunta nesse sentido, que eu responderei com toda satisfação. Então, quando a gente fala por que, voltando lá para o tema, para o título do nosso episódio de hoje, quando a gente fala por que o time não consegue dar andamento nas metas planejadas. Aí eu te pergunto, planejada por quem? Por quem essas metas foram planejadas? Você, gestora ou gestor, planejou a meta? Ou essa meta foi planejada pelo time? Vai ter gestora ou gestor que vai dizer, ou então vai pensar aí, poxa vida, por mim que eu sou o gestor, então eu que tenho que definir a meta, eu que tenho que planejar a meta. Então, eu te digo que o interessante é que essa meta seja planejada pelo time. Você faz parte do time, então planeja isso com o time. Por quê? Porque senão você não vai saber se essa meta é atingível. Simples assim. Olha que coisa simples. Gente, gestores enxergam, como é que tem um ditadozinho que agora eu esqueci, mas é alguma coisa em cabelo de alguma coisa. Uma história assim, ver coisa onde não existe. Eu não lembro do ditado, se alguém souber lembrar, coloca aqui, Renata, Paulo César, se colocar aqui, se lembrar, coloca aí, eu não lembro. Mas enfim, faz uma tempestade num copo d'água para coisa simples. Isso é muito simples, gente. É muito simples. Como é que o seu time vai cumprir uma meta se você planeja uma meta
que você não sabe se ela é atingível. E é por isso que existe uma metodologia chamada Meta Smart. Do inglês, smart, inteligente, né? Significa smart em inglês, significa inteligente. Então, mas cada letrinha dessa tem um significado. O S é de específico, é porque é no inglês. Então, o S significa específica. A meta precisa ser específica. Claro, como é que o seu time vai entender algo que não é específico? Então, ele pode entender da forma que ele quiser. Concorda? Se você não especificar, se você quer um carro branco e você diz, me traga um carro. O carro pode ser de qualquer cor. Faz sentido? Então você precisa dizer, eu quero um carro branco. Agora, se você quer uma caminhoneta branca, você vai ter que dizer, eu quero uma caminhoneta branca, e não simplesmente um carro branco. Então ela precisa ser mensurável, ou seja, vocês precisam ter condições de medir o andamento dessa meta. Óbvio. Aí o que é que acontece? Muitos gestores fazem assim, a meta é tal, e pronto. E a meta é tal, daqui a 2 meses a gente cumpre a meta. A meta é tal e o prazo é daqui a 2 meses. Sim, mas e aí? Não vai ter acompanhamento? Não vai ter uma mensuração do acompanhamento? Você não vai medir o andamento da meta? Você não vai medir o progresso do que você estabeleceu? Claro que tem que medir, tem que ter uma mensuração. Por isso, mensurável. Atingível. Você precisa traçar algo que seja atingível. Precisa traçar algo que seja atingível. Porque senão, sabe o que é que vai acontecer? Você vai passar uma meta que não é atingível, as pessoas vão cumprir uma meta que não vai ser aquela que você passou, porque ela não é atingível, e vez por outra vai aparecer um gênio que diga, eu cumpri a meta e muito mais. Porém, se a meta é inatingível, como é que esse gênio conseguiu cumprir essa meta inatingível e algo mais? Aí nesse momento, sabe como é que você fica? Igual o rei Nu. Lembra da história do rei Nu? Daquela fábula lá que chegou um cara e fez uma roupa incrível e disse que a roupa era tão especial que as pessoas não tinham os olhos preparados para verem a roupa, e aí o rei andou nu por todo o reinado lá, e as pessoas olhavam horrorizadas, mas ele dizia, tá bonito a roupa tá bonita, e as pessoas, tá linda. Não tinha roupa. Então, cuidado para não fazer papel de tolo ou de tola. Isso é importante. O que é que eu estou querendo dizer com papel de tolo ou de tola? Não é para você se preocupar com o que os outros vão dizer, não, mas é um papel de tolo no seguinte sentido, de você achar que está produzindo, que o time está entendendo e ninguém está entendendo nada e não está produzindo satisfatoriamente. Pode estar, inclusive, aquém do que o mínimo desejado, o tolerável, vamos dizer assim. Mas se você não tem monitoramento, se você não tem mensuração, como é que você vai saber que aquela produtividade está aquém se você não monitora? Faz sentido? Então, outra coisa, ela tem que ser relevante. O seu time tem que entender que aquilo tem uma certa relevância. Por exemplo, olha que interessante, uma amiga gestora uma vez me falou que lá no local da equipe dela, se ela não desligasse o ar-condicionado, os colaboradores não desligavam. Tinha uma porta lá que precisava ser fechada e se ela não fechasse, ninguém do grupo, da equipe, fechava. Então eu sugeri que ela falasse para os membros do time, explique a relevância daquilo. Olha, gente, essa porta precisa ser fechada porque senão vai prejudicar isso e tal. Gente, com relação ao ar-condicionado, a partir de hoje eu não vou mais desligar, porque inclusive as pessoas podem achar que ela queria realmente desligar no final do expediente. Vejam a questão da interpretação. Então, olha, gente, a partir de agora eu não vou mais desligar o ar-condicionado, então vamos fazer o seguinte. A última pessoa de vocês que for sair, desliga o ar-condicionado. Faz sentido para vocês?
Então, tudo isso tem que ser específico. E, por último, mas, na minha concepção, está entre os tópicos mais importantes, é esse daqui. Olha aqui, gestor e gestor que não faz reunião, tem medo de ter feedback, de conversar com o time, que eu sugeri os tópicozinhos, olha aqui, ó. Tá aqui o tópico, inteligência emocional. Isso não tem nada demais, isso não vai tirar a sua capacidade, não. Isso não vai dizer que você é incapaz disso, não. Nada disso. Isso aqui vai simplesmente organizar as suas ideias. Então, faz um roteirozinho. Inteligência emocional. Porque o que é que acontece? Às vezes, o gestor ou a gestora tem receio e às vezes realmente tem medo, tem uma certa fobia de se comunicar com os membros do time. Porque alguns têm receio de mostrar alguma limitação, alguns têm receio de ouvir algo que não quer ouvir, que supostamente não quer ouvir, alguns têm receio de receber crítica, enfim, tem receio disso. Isso é uma questão de inteligência emocional. Você precisa trabalhar a sua inteligência emocional. A gente vai trazer aqui em outras lives direcionamentos para você trabalhar a sua inteligência emocional, principalmente na comunicação, para que você não tenha esse receio de se comunicar com o seu time. E do lado oposto, né, tem a gestora ou o gestor que não quer se comunicar porque teme que a comunicação, que o diálogo não seja agradável, porque pode ouvir coisas que, enfim, teme ou é receosa de ouvir. E do outro lado, tem gestora ou gestor que tem uma comunicação que é violenta. E realmente, muitas pessoas que têm a comunicação violenta, uma grande parte dessas pessoas não sabe que tem a comunicação violenta. Sim, eu lhes asseguro que muitas pessoas que têm comunicação violenta, elas não têm noção de que essa comunicação é violenta. Por exemplo, uma amiga sua chega para você e chega com um vestido tal, bem exótico, e pergunta: fulano, meu vestido, você gostou do meu vestido? E você diz: meu Deus, eu nunca vi uma coisa tão esquisita na minha vida como esse teu vestido. Então, quer dizer, é uma sinceridade. Tem pessoas que são assim, sinceras, bem sinceras. Só que esse tipo de sinceridade é duas coisas. Tanto é falta de educação, como é uma comunicação violenta. Uma comunicação realmente que agride as pessoas. Então, essa comunicação violenta, ela tem que ser... Você tem que prestar atenção nesse tipo de comunicação violenta. Nós vamos ter uma live mais para frente aí também sobre a comunicação não violenta. Vamos mostrar exemplos de comunicação não violenta e comunicação violenta. E vamos passar um roteiro. Sim, existem mapas, roteiros para que a gente, se a gente tiver uma comunicação não violenta, a gente consiga ter uma comunicação... Se a gente tem uma violenta, a gente tem uma comunicação não violenta. Como é que eu sei isso? Eu já passei por isso. No passado eu tinha uma comunicação violenta e a partir de um determinado momento eu implementei essas questões, essas técnicas de comunicação não violenta e, gente, depois fica automático. Você não fica pensando, isso aqui eu vou falar, isso aqui eu não vou falar. Não, já fica automático. Fica uma questão mesmo de bom senso, questão bem automática. Então, sugiro que vocês façam por hora, se não tiverem os recursos ainda de trabalhar a inteligência emocional, que eu vou trazer mais para frente em outras lives bem detalhado. Mas se vocês não tiverem esses recursos ainda de inteligência emocional e não encontrarem por enquanto, pelo menos investe nessa situação de não temer o diálogo, mas ao mesmo tempo lembrar que existem comunicações violentas e não violentas. Então, por mais sincero que você queira ser, avalie nas suas palavras, no seu diálogo, se essa comunicação está sendo violenta ou não. Por que isso é importante? Porque isso pode prejudicar o engajamento, pode prejudicar o respeito do time. E olha, não tem como desvencilhar
a improdutividade da questão do desrespeito. Se o time percebe ou interpreta, né, porque às vezes, eu acredito particularmente que na grande maioria das vezes o gestor não quer desrespeitar o time, ele não quer. Não, eu não acho sentido nisso, dizer que o meu gestor é grosseiro, fala assim porque ele não gosta do time, ele desrespeita o time. Olha, eu não vejo sentido nisso, porque o sucesso da produtividade do time é o sucesso do gestor. Faz sentido para vocês? O gestor ou a gestora não vai conseguir deixar legado se o time não obtiver sucesso na produtividade. Esse legado não vai ser só a produtividade. Os membros do time também vão falar: poxa vida, a Renata é uma gestora legal, o Paulo César Cândido é um gestor legal. Então, tem esse contexto. O gestor ele não tem intenção de maltratar o time, de desrespeitar o time. Porém, como muitos não têm esse trato, não têm essa noção de comunicação não violenta, passa batido isso e realmente acontecem os conflitos, né, verbais, não acontece a confiança necessária para a produtividade. Então, por enquanto, façam isso. Se quiserem pesquisar mais à vontade, antes disso podem e devem pesquisar aí contextos de como vocês vão trabalhar essa comunicação. Eu vou trazer em outra live, como eu já disse, vou trazer questões de inteligência emocional também, bem detalhado. Em várias lives, vou trazer um pedaço em cada, porque inteligência emocional abrange muitos aspectos, mas sugiro que você faça essa meta SMART. Eu trouxe em uma das lives, acredito que semana passada ou atrasada, eu trouxe as metas SMART e também, junto com ela, 5W2H. Vejam lá que é bem claro e vocês podem implementar com o seu time para vocês verem a diferença enorme que isso vai trazer para o time de vocês, tanto a nível de produtividade, tanto a nível de motivação, tanto a nível de sinergia e o melhor, de forma sustentável. O que é que eu quero dizer isso? Não só no curto prazo. É muito fácil um gestor chegar e dizer: vamos produzir, a gente tem essa meta para atingir, vamos lá, produzir, e passa um mês ali, produz excelentemente. Mas, se não houver, se for só vamos lá produzir, isso não se sustenta. Você só atinge desse jeito a produtividade no curto prazo. Por quê? Por questões fisiológicas, que eu não vou entrar aqui agora, mas depois, uma live bem fisiológica, bem... Aí a gente traz, mas por enquanto eu quero trazer uma coisa bem leve, mas depois eu trago o porquê que isso não se sustenta. Então, o que eu quero que vocês consigam é esse engajamento, motivação e produtividade, mas de forma sustentável, no curto, médio e longo prazo. Porque assim você vai, inclusive, formar uma cultura dentro do seu time. Você vai conseguir formar uma cultura que, quando você não tiver mais como gestor deles, quando você estiver em um cargo de gestão, em outro cargo de gestão, seja ele qual for, você vai deixar ali um legado interessante, que é o quê? A cultura que ficou, uma cultura de engajamento, motivação e produtividade sustentável para curto, médio e longo prazo. Olha que maravilha! E outra coisa interessante, conseguindo isso de forma sem ter estresse desnecessário, sem precisar levar tormento para casa, conseguindo dormir, conseguindo se relacionar bem com a família, tendo vida fora do trabalho e com qualidade. O estresse será só o necessário. Isso é possível? É óbvio que é possível, é óbvio. Mas, infelizmente, muitos gestores não acreditam. Os gestores acreditam, uma grande parte dos gestores acreditam que ser gestor é conviver em um mar de estresse, é ter conflito com o time, porque eles acreditam que existe a figura do gestor e a figura da equipe, e essas figuras são desunidas, elas não entram em sinergia. O gestor é o cara que manda e eu faço parte do time que obedece, e isso é um respeito, medo e não tem confiança, enfim. Não precisa disso, gente. Não precisa disso. Você pode ser um excelente gestor, um excelente líder. Para você ser um líder, você precisa entender e implementar isso, que você não precisa se estressar com o seu time. Você
não precisa levar estresse desnecessário para casa. O estresse que você vai ter vai ser só o estresse necessário de determinado projeto que vai ser desafiador e é natural, o estresse faz bem pra gente. Faz bem pra gente. Um nível de estresse tal faz bem pra gente. O que não faz é uma constância de um estresse alto, que depois a gente conversa sobre isso para não entrar em coisa muito teórica. Mas acredite, você pode ser um excelente gestor, um excelente gestor sem se estressar com o teu time e, inclusive, tendo um excelente relacionamento. Podem ser amigos? Claro! Existia no passado, existia a história, eu sou gestor, eu não posso ter amizade com o meu time, porque senão isso vai prejudicar. Não. Você pode ter amizade, dependendo do nível de profissionalismo, então você já deixa claro, vocês deixam claro do início que a amizade de vocês não vai interromper, não vai prejudicar a produtividade. Quando as coisas ficam bem delineadas, cada coisa no seu quadrado, olha, tendo amizade dentro do time, a coisa flui ainda de forma muito melhor. Amizade com respeito. Não aquela amizade que fica gerando atrito, aquelas coisinhas, né, de amizades que, na verdade, são vampirismo, né? Não é nem amizade, é vampirismo. Então, amizade pode existir e, enfim, se permitam e entendam que você não precisa ser uma gestora ou gestor que leva problema para casa, que vai dormir estressado, que não vai conseguir dormir, vai ter insônia porque está estressado com o time não produz ou o time não gosta de você. Tenha certeza que não há necessidade disso. Porém, se você vive desse jeito, não vai ser de uma hora para outra que você vai modificar. Mas vamos juntos nessa jornada. Eu vou dar o meu melhor aqui, vou trazer o meu melhor conteúdo baseado na minha experiência de 20 anos, também aliado aos conhecimentos que eu tenho sobre liderança, que são, sem dúvida, os mais avançados, o que há de mais eficiente no mundo hoje, inclusive principalmente fundamentados na programação neurolinguística e na neurociência comportamental, aliado à experiência, obviamente, e à validação com as pessoas e com o meu time, que é espetacular, e eu sou muito honrado de liderá-los. Então, minhas amigas, meus amigos, tenham uma excelente noite e até terça-feira, próxima terça-feira, às 19 horas. Um grande abraço.